pessoal, hoje nós estamos na aula aí, número 6, a parte 1. Essa aula 6 nós vamos dividir ela em várias partes para que haja uma compreensão melhor. E dessa vez nós estaremos estudando sobre o calendário sagrado. Vamos ver o que é o calendário sagrado, né? E nessa parte 1 nós estaremos aí analisando o calendário sagrado de acordo com os meses de janeiro e fevereiro. O curso é o curso de licenciatura em Ciência da Religião, esse é o estágio do ensino fundamental, e nós estamos aí nesse estágio híbrido de extensão. Então, este é um curso de extensão do estágio híbrido do ensino fundamental. O público-alvo são todas as idades. O polo é o polo de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. O aluno sou eu, Kleber Osiel Rodrigues, e o RU é 1313733. Então, se você não é ainda inscrito no canal, se inscreve aí no canal, dê um joinha aí, ativa o sininho para você ser avisado aí pelo YouTube nas próximas aulas aí que forem postadas desse curso de extensão. Então, nós vamos ver o que é calendário sagrado, né? O que vem a ser o calendário sagrado? Calendário sagrado, né, é um sistema. O calendário é um sistema de contagem que mantém sincronia com algum ciclo da natureza para o controle da passagem do tempo. Então, o calendário é isso, né? É um sistema de contagem que ele mantém essa sincronia aí com o ciclo da natureza. E aí, para se ter um controle, uma ideia aí da passagem desse tempo, para que nós, seres humanos, poderemos nortear nossas ações, né, os nossos compromissos, os nossos afazeres, dentro desse tempo que é cronometrado. Então, as atividades humanas, né, tanto práticas quanto religiosas, elas demandam esse controle temporal, por uma questão de forma técnica e por conta dos elementos históricos e culturais, como velhas tradições, superstições e expressões de conhecimentos dos antigos. Então, nesse espaço do calendário, todas as atividades humanas, todas as práticas dessas atividades, tanto religiosas, né, quanto no sentido social, não é? Elas precisam dessa organização no tempo. Essas atividades, elas precisam ser organizadas, precisam ser direcionadas dentro de um espaço de tempo. Então, o calendário ele vai contribuir para que isso seja efetuado, para que isso seja feito de forma correta, de forma ordeira. Então, todas essas atividades que exigem esse controle, vão estar aí dentro do calendário, se organizando de forma correta. Nesse espaço, você encontra um calendário com datas e celebrações consideradas sagradas nas atividades, manifestações religiosas e filosóficas. Então, dentro dessa aula, né, nós vamos começar a ver, né, muitas datas e muitas celebrações que são efetuadas, que são realizadas dentro, né, desse âmbito religioso, e todas as manifestações também filosóficas, né, religiosas, nós vamos estar vendo aí a partir dessa aula aí como que isso acontece dentro do calendário. Então, de certa forma, é muito importante nós estudarmos, nós visualizarmos como que funciona as festas religiosas, né, que datas elas acontecem, como elas se organizam dentro do calendário. Então, isso vai trazer uma importância muito grande, porque através dessas datas que são fixadas, né, as atividades religiosas elas possam se organizar melhor dentro aí, né, do contexto do mês, do ano, né, e
por aí vai, não é? E aí nós temos, né, nós vamos analisar aí dentro do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então nós vamos analisar todos os meses aí do ano, né, todo o ano, dentro desse calendário aí, nós estaremos vendo, visualizando aí o que acontece em cada mês, né, sobre essas festas religiosas, sobre essas manifestações religiosas aí no dia a dia. Primeiro nós vamos começar aí, né, como eu falei, essa aula, parte 1, ela vai abranger o mês de janeiro e fevereiro, né? Então no mês de janeiro, dia 1º de janeiro, nós temos aí a confraternização universal. Nós vamos analisar o que é essa confraternização universal, né? No dia 6 de janeiro, nós temos o dia dos Santos Reis Magos, Epifania do Senhor. No dia 21, nós temos o Dia Mundial da Religião. No dia 26, nós temos aí o Dia da Árvore de Fruto, né? Tu Beshavat, né? O Dia da Árvore do Fruto. Vamos começar a analisar aí o dia 1º, que é a confraternização universal. Em 1968, o Papa Paulo VI escreveu uma mensagem lançando a ideia da comemoração do Dia Mundial da Paz. Nesse dia, as pessoas trocam votos de alegria, de paz e de felicidade para o ano que se inicia. Então, em 1968, né, esse Papa Paulo VI, ele trouxe uma mensagem trazendo aí uma ideia desse dia, uma comemoração universal, né, uma comemoração mundial da paz. Então, qual que era a ideia? Era que nesse dia, o primeiro dia do ano, as pessoas poderiam aí, não é, mandar mensagens, trocar votos, né, desejar aí um ano de paz, um ano de felicidades. É uma confraternização, não é, onde as pessoas poderiam se aproximar mais aí, não é, desejar felicidades, fazer votos de amizade, fazer votos, né, de uma cooperação melhor. É um momento onde as pessoas elas fizeram toda uma avaliação do que se passou, do ano que se passou, e elas prometem ali, através desse primeiro dia do novo ano, a ser alguém melhor, não é? A ser uma pessoa melhor. E isso é fundamental para o ser humano, porque nós sabemos que nós temos erros e acertos. Então é necessário nós olharmos para os nossos erros e, de uma certa forma, tentarmos corrigir esses erros, né? Se um ano anterior nós não fomos aquelas pessoas que colaboraram com o próximo, nós não fomos aquelas pessoas que ajudaram o próximo nas suas dificuldades, durante esse primeiro dia de ano, a gente vai refletir isso e tomar uma nova posição, tomar um novo rumo. Isso o ser humano precisa de fazer. Nós precisamos de fazer essa análise, né, na nossa vida individual e tomarmos essas atitudes, tomarmos essas decisões em prol do bem comum. Então, isso foi uma ideia muito importante, né, que começou ali a acontecer, né, na história aí religiosa, né? Na China, a passagem do ano cai no fim de janeiro ou início de fevereiro, porque segue-se o calendário lunar. Os judeus têm sua celebração no Ano Novo, no primeiro dia do mês de Tisheri, primeiro mês do calendário judaico, meados de setembro ou começo de outubro. E o Rosh Hashanah, a festa das trombetas. Então a gente observa que
em alguns países, né, do mundo, eles comemoram essa passagem, né, esse início de ano novo, em meses diferentes, né, em meses diferentes do nosso brasileiro, né? Como aqui é o exemplo da China, né, que começa essa passagem, esse primeiro dia do ano aí, no início aí, né, de fevereiro, fim de janeiro, né? Já os judeus, eles já comemoram aí, né, em meados de setembro, outubro, eles vão estar dando esse início aí do ano novo. Então, de países para países, né, isso pode variar, né? Essa data ela não é fixa mundialmente, né? Ela pode variar. Mas a maior parte, como diz aqui, né, confraternização universal, é porque a maior parte comemora aí realmente aí no dia 1º de janeiro. Mas o importante não é que seja feita em janeiro, ou fevereiro, ou março. O mês não depende, né? Não vai ter tanta relevância assim. Se um país comemora em setembro, o outro em outubro, o outro em maio, o outro em junho, isso não existe uma tanta importância nisso aí. O que importa é se ter essa reflexão que nós falamos aqui no início, né? Essa reflexão, essa nova mentalidade, né? Para melhor, para trabalhar o ser humano aí no seu melhor. Então, são datas importantes, né? Que precisam ser aí realmente analisadas. E por que essas datas existem, né? Por que o calendário existe com essas datas de marcando aí as manifestações, tanto religiosas quanto aí no âmbito social? Por que isso existe? É para que naquele dia a pessoa tenha uma reflexão maior sobre aquele assunto ali que está sendo comemorado. Ainda sobre a confraternização universal, nós vamos ver, olha, em outros países, quanto os países islâmicos, o ano novo ele cai em maio, pois a contagem islâmica corresponde ao aniversário da Hégira, que em árabe significa imigração, cujo ano zero corresponde aos 622 da era cristã, ocasião em que o profeta Maomé deixou a cidade de Meca e se estabeleceu em Medina. Então aí, né, no caso dos islâmicos, né, como eu falei, cada país eles vão ter a sua, cada religião eles vão ter a sua comemoração em datas diferentes, em meses diferentes. E aí para os islâmicos a gente vai ver que cai aí no mês de maio, não é? E aí eles têm essa contagem aí, né, que difere um pouco da nossa contagem. Tá? O Dia da Paz Mundial é um dia a ser celebrado pelos verdadeiros amigos da paz, independente de credo, etnia, posição social ou econômica. Então, esse Dia Mundial da Paz aí, ele é um dia que precisa ser analisado, que precisa ser, não seguido, precisa ser comemorado, independente da religião que essa pessoa vai professar. Importante ele ser, né, o verdadeiro amigo da paz, ele ser aquela pessoa que vai ali fazer os votos, né, de solidariedade, os votos de compromisso, de ser um ser humano melhor, de ajudar mais o próximo, de estar mais perto do próximo. Isso é o mais importante quando nós analisamos, quando nós conseguimos aí, né, discutir, né, quando nós conseguimos analisar aí essa questão do calendário, né? Então, o que importa não é as datas, né, que são comemoradas, os meses que são comemorados. A importância recai aí sobre a valorização, sobre aquilo que é praticado nesse dia. Então, isso é que vai trazer aí uma valorização melhor. E aí nós partimos agora, não é? Para uma outra data aí do mês de janeiro, né? Que é a data 6/1, né? Dia dos Santos Reis Magos.
o que vem a ser, o que é comemorado nesse dia e o que vem a ser o Dia dos Santos dos Reis Magos. Veja bem, o Dia dos Santos Reis Magos, mais conhecido como Folia dos Reis, é uma festa religiosa de origem portuguesa, que chegou ao Brasil no século XVIII. Segundo a Bíblia, tendo Jesus nascido em Belém, no tempo do rei Herodes, os magos do Oriente seguiram uma estrela e foram adorá-la. Então essa data religiosa, né, a chamada de Folia dos Reis ou Dia dos Santos Reis Magos, ela é uma data comemorada em virtude, né, dessa tradição, dessa análise, né, em torno do nascimento de Jesus, quando ali os reis magos, né, segundo o relato bíblico, eles tiveram ali uma estrela que os guiaram até aonde estava ali o menino Jesus. Então essa data, né, essa comemoração vai girar em torno, não é, dessa lembrança aí, não é, desse marco histórico que é aí o nascimento de Jesus, né? Em referência aí a essas três pessoas, né? Da alta classe social da época, né? Chamados reis magos, onde eles seguiram, né? Uma orientação de uma estrela em direção a esse nascimento de Jesus. E eles vão com uma causa nobre. Eles vão para uma causa, né, que tem grande relevância. Eles vão celebrar a vida. Eles vão celebrar a vida de um menino, né, que se nasceu ali em Belém. Então veja a importância de uma festa quando ela é voltada para a celebração da paz, quando ela é voltada para a celebração da vida, quando ela é voltada para a valorização do ser humano em si. Então, a importância é muito grande de observar essas peculiaridades, né, que giram em torno de uma comemoração. O que está se comemorando? Qual a importância desse acontecimento? É por isso que é importante estudar aí o calendário sagrado, para termos uma ideia, né, do que se comemora, qual a importância dessa comemoração. Isso é muito, né, relevante para aí o campo religioso, para esse campo sagrado. Ignora-se a proveniência dos reis magos, mas se supõe que fossem três pessoas por conta dos presentes ofertados ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra, que respectivamente simbolizavam a realeza, a divindade e a imortalidade do novo rei. Então veja bem, quando esse, né, supõe, né, que são três reis magos, por causa dos presentes que foram oferecidos, porque foram no total também de três presentes, não é? Ouro, incenso e mirra. Então, quando esses reis magos eles são guiados por essa estrela, eles se preparam para essa caminhada, não é? Para esse momento, porque eles identificam que é o nascimento de uma pessoa especial, de uma pessoa que veio marcar a história humana. Então eles preparam aí alguns presentes para trazer um simbolismo maior a essa pessoa ali que está nascendo, né? O ouro, o incenso e mirra, né? O ouro simboliza a realeza, né? O incenso simboliza ali a divindade, né? E a mirra simboliza ali a imortalidade. Então esses três presentes que esses reis magos eles vão levar ali até o menino Jesus, eles têm um simbolismo muito grande, porque revela ali o que realmente, né, é a identidade daquela criança ali que está nascendo. Então, veja a importância dessa comemoração, dessa data, né?
Segundo a tradição, um era negro, africano, outro branco, europeu, e o terceiro moreno, assírio ou persa, e representavam toda a humanidade conhecida daquela época. Beda, um cronista inglês que viveu entre 673 e 705 d.C., foi quem deu o nome aos magos Gaspar, Melchior ou Belchior e Beltesazar. Então tem toda uma história e uma tradição, né, que é uma história contada, que vem trazer uma identificação melhor a essas três pessoas que foram ali, a esses três nobres que foram ali, né? Citando ali que um era negro, né, outro era branco e o terceiro era moreno. E aí vindo aí de algumas partes, aí, um africano, outro europeu e outro assírio ou persa. Então, segundo essa tradição, eles representavam toda a humanidade ali conhecida naquela época ali, né? E segundo também essa tradição, eles até receberam nomes como Gaspar, Belchior e Belsazar. Então eles, segundo essa tradição, eles, né, conseguiram identificar a origem, né, desses três reis magos, conseguiram também identificar o nome deles, né, que para essa tradição, para essa comemoração, também se torna de uma importância muito maior, né, porque se conhece com mais profundidade, trazendo aí uma identificação melhor, né, e dentro da história, né, uma comprovação melhor também que realmente esse fato aí aconteceu. Esse fato tem uma presença marcante aí, não é, na história. E aí nós vamos aí para, né, o dia 21 de janeiro, onde é comemorado aí o Dia Mundial da Religião. Em razão das divergências de opiniões e dos conflitos acontecidos ao longo da história da humanidade, a Assembleia Espiritual Nacional, composta pela comunidade da Pérsia, criou o Dia Mundial da Religião. A criação da data, o dia 21 de janeiro, foi feito com o objetivo de promover a união de todas as religiões existentes no mundo, levando mais fé e esperança ao povo. A ideia entrou em vigor a partir de 1949, através da Assembleia Espiritual Nacional, a fim de originar a adesão entre as várias religiões existentes, numa proposta de paz. Então, essa data de 21 de janeiro, né, Dia Mundial da Religião, de acordo aí com vários conflitos, né, que existiram aí até aquele momento, né, e também ao longo da história da humanidade, eles resolveram criar um dia para celebrar, né, o Dia Mundial da Paz, que seria o Dia Mundial da Religião, onde eles estariam girando em torno, né, convidando, através de um convite, a todas as religiões a participarem desta comunhão, desse dia aí, dessa comemoração do Dia Mundial da Religião, que seria aí no dia 21 de janeiro, né? A intenção, o objetivo principal era o objetivo de promover a união de todas as religiões existentes no mundo. Então essas pessoas, né, que tiveram essa ideia, elas criaram esse dia com essa intenção, né, de trazer aí, de promover aí, né, uma união, né, entre todas as religiões. Seria um dia onde eles estariam aí comemorando, né, essa união aí de todas as religiões, né, através aqui do Assembleia Espiritual Nacional. Então, eles trabalhariam nesse sentido, né, da união entre as religiões, né, numa proposta de paz. Então tá aí, né, o Dia Mundial da Religião.
Vindo do latim, né, a expressão religião, religare, significa restaurar a relação do homem com o universo sagrado através da fé, estendendo-se a crenças variadas. Cada religião apresenta suas características e seus ritos sagrados, sendo que as mais antigas religiões surgiram antes da era cristã. Então aí nessa expressão religião vinda do latim significa religare, né? E tem esse significado de restaurar a relação do homem com o universo sagrado através de quê? Através da fé, né? Estendendo a crenças variadas. Então, traz aí nessa comemoração, vai girar em torno de todas as crenças resistentes de todas as religiões, né? Cada religião, né? Ela apresenta ali as suas características, os seus ritos, as suas comemorações, né? E a gente vê que muitas religiões aí, né, aquelas mais antigas, elas surgiram antes da chamada, né, era cristã, tá? Onde eles intitulam, né, que a era cristã ela começa ali com o nascimento de Cristo, né? Mas nós sabemos que a era cristã ela começa muito além do que isso, né? Bem lá no início, quando Deus criou Adão e Eva, ali já começa ali a era cristã, porque é uma criação de Deus, né? Dando continuidade aí, né, à nossa aula, nós vemos aí no dia 26 de janeiro, né, o Tu Shevat, né? O que é esse dia aí? O que é comemorado nesse dia aí? Né? De acordo com o calendário judaico, em Tu Shevat comemora-se o Ano Novo das Árvores. A data original, 1º de Shevat, foi modificada para o 15º dia, por conta de uma curiosidade adaptação. Então a gente observa, né, que nesse dia aí, dia 26 de janeiro, vai comemorar aí, né, o Ano Novo das Árvores, ou Dia das Árvores no calendário aí sagrado, né? Então essa importância, né, da valorização aí da natureza dentro desse calendário sagrado. Então observa que as religiões, né, o sentido religioso, ele também vai preocupar com a natureza. A gente observa essa preocupação e essa importância que a natureza também ela tem dentro aí desse âmbito religioso, porque não é só a parte espiritual, não é só a parte religiosa. A religião também ela vai preocupar com a natureza, porque existe um conjunto aí que deve se trabalhar em harmonia, que deve se trabalhar aí, né, de uma forma harmônica. E a religião entende que a natureza também ela tem a sua importância. Então, por isso se comemora aí, né, no dia 26 de janeiro aí, o Ano Novo das Árvores. Então, isso traz um significado muito grande e uma importância muito grande também. Então, nós começamos a perceber essa valorização, essa importância do calendário sagrado aí dentro desse mês de janeiro, né? Como isso vai trazer uma influência para a nossa sociedade, para a nossa época. Muitos líderes religiosos não concordavam com a comemoração do dia primeiro, porque em Israel, dependendo da religião, algumas árvores começam a dar os primeiros frutos no início do mês e outras no final de Shevat. Portanto, fixou-se o dia 15 para a festa, surgindo daí o nome Tubet Shevat, já que, de acordo com a numerologia hebraica, a sigla Tu se compõe das letras Tet e Vav e tem o valor numérico de 15. Então, havia toda uma discussão, né, em torno de um dia fixo para a comemoração aí dentro desse mês de janeiro, né,
se comemoraria no início ou se comemoraria no final do mês de janeiro. Então há um consenso aí, porque algumas árvores traziam os seus frutos, né, começavam a dar folhas no início do mês, outras já no final. Então, para que não houvesse duas comemorações, né, dentro de um mês, eles chegaram num consenso para fazer uma só comemoração, e aí eles trabalharam mais aí dentro aí desse dia aí, né, desse dia 15, para poder trazer uma ideia aí de aproximação, né? Mas muitos comemoravam teriam, né, muitas árvores teriam seu fruto ali sendo aí gerado no dia, mais no final do mês, no dia 26, né? E aí eles chegaram nesse consenso aí, né? É, até mesmo acrescentaram, né, duas vogais aí, né, uma vogal e uma consoante, né, a esse nome aí, né, ao mês aí de janeiro, tá? Que é a consoante, né, e a vogal, juntando aí essa junção de tu, né, que corresponde aí a esse valor numérico do dia 15. Com a conquista, né, de Israel pelos cruzados cristãos no século XI e a migração da maior parte dos judeus rumo ao Oriente, a tradição de Rosh Hashanah, né, quase desapareceu da região, passando a se concentrar nas comunidades askenazim europeias. Mas com o surgimento do movimento sionista no final do século XIX e praticamente após a criação do Estado de Israel em 1948, a festa de Tu B'Shavat ganhou um novo significado. Isso porque diversas regiões de Israel apresentavam terrenos pantanosos ou composições do solo impróprias para o plantio. A comemoração passou a ser então associada à reconstrução da agricultura e da natureza em Israel. Então, existe toda uma peculiaridade em torno dessa festa, desse dia, né? Como fala aqui, né, no início, né, com a conquista de Israel pelos cruzados cristãos, né, já lá no século XI, como começou a acontecer essa migração aí por parte de muitos judeus, né, do Oriente. Então quase aí que desapareceu aí essa data, né, essa comemoração, né? Mas já ali, né, com o surgimento ali desse movimento sionista, né, já bem no final do século XIX, e aí com essa criação também do Estado de Israel, né, que em 1948 ali houve essa decretação, né, do Estado de Israel. Aí voltou-se, né, essa festa, ela ganhou aí um novo significado, uma nova importância aí dentro do contexto israelita, tá? Então aí devido né, a Israel apresentar aí terrenos pantanosos ou composições do solo impróprios para o plantio, né, essa comemoração ela passou então a ser ter uma outra importância, né, uma outra visão, mas no sentido da reconstrução da agricultura, né, e da natureza também em Israel. Passou-se a ter aí uma nova visão disso aí, né? Em 1884, um grupo de moradores de Machave Lesso, na Galileia, comemorou o Tu B'Shavat pela primeira vez com o plantio de árvores, o que se tornaria uma tradição. A preocupação com o reflorestamento ganhou corpo com a criação, em 1901, do Kerem Kayemet, né, Fundo Nacional Judaico, considerado por muitos estudiosos
como a primeira entidade ambientalista moderna. Olha que coisa importante, não é? Que nós estamos lendo aqui, né? Nós vemos, né, vamos até sublinhar para a gente dar uma importância maior a esse texto que nós vemos aqui, né? Então, em 1884, né, um grupo de moradores, né, desse Mochave Lesso, né, lá da Galileia, né, ficou muito ruim essa, né, esses moradores aqui, não é? Esse grupo de pessoas, esse grupo de moradores, não é? Vindo aí dessa região da Galileia, eles, como que foi a comemoração deles aí em torno, né, desse dia aí que é o dia da comemoração aí da árvore, não é? Eles comemoraram com plantio de árvores. A comemoração deles girou em torno aí, né, de um bem comum, que era o plantio de árvores, o reflorestamento. Olha que coisa interessante, né? Então isso começou a se passar de geração para geração, criando aí uma tradição, né? Isso tornou-se uma tradição. Então essa preocupação, né, com reflorestamento, com plantio de árvores nesse dia especial, ele ganhou aí uma força muito grande, né? E em 1901, né? Em 1901, o Kerem Kaimet, né, o Fundo Nacional Judaico, ele foi considerado, né, por muitos estudiosos aí, como a primeira entidade ambientalista moderna. Veja a importância de uma comemoração, né? Através de uma comemoração, eles tiveram uma ideia brilhante de, nesse dia que está comemorando o Dia da Árvore, eles comemorarem com plantio de árvores. Olha que coisa boa, né? O cuidado com a natureza, né? Envolvendo a natureza aí, o cuidado com a natureza nessa comemoração. Então eles vão aí partir o quê? Para um reflorestamento. E aí isso aí ganha mais força, né? Porque uma ideia ela vai trazendo outra ideia também. E aí em 1901 criou-se o Fundo Nacional Judaico. O que era esse Fundo Nacional Judaico? Era uma entidade ambientalista moderna. Olha que importância que se dá a uma comemoração. Através dessa comemoração, as pessoas vão refletir sobre aquela data ali e o que pode estar fazendo ali para trazer uma melhora naquilo que está sendo comemorado, né? E aí vão surgindo várias ideias sobre a respeito daquela comemoração e isso traz uma importância ainda maior ainda para esse dia. E eles trabalham nesse dia aí, é uma comemoração importante, porque trabalha aí na questão do reflorestamento, na questão da conservação e da preservação da natureza. Né? Se cada árvore derrubada tivesse a obrigação, a força da lei, para cada árvore derrubada, um plantio de uma ou mais árvores, seria muito melhor, né? Talvez o nosso mundo teria muito mais, né, uma condição melhor de vida para as pessoas viverem. Então daí a importância muito grande, né, para a comemoração aí desse mês, né? E aí nós encerramos, né, essas datas aí desse calendário do mês de janeiro. E agora nós vamos passar, não é, para o mês de fevereiro, vermos quais as comemorações que existem aí dentro desse mês de fevereiro. Nós temos aí, né, o Iemanjá, dia 2 de fevereiro, né, nós temos dia 15 a iluminação, né, de Buda, nós temos o dia 17 o Toshigoi Matsuri e algumas datas móveis, né, que é o Carnaval e o Mahakubishi Mela, que é uma outra data móvel também. O que a festa
do Iemanjá, não é? Para os adeptos do Candomblé, o dia 2 de fevereiro comemora-se o dia de Oxum, rainha das águas doces. Por isso a festa de Oxum se mistura com a festa para Iemanjá. Então essa comemoração aí no dia 2 de fevereiro, né, a festa do Iemanjá, os adeptos aí, né, da religião do Candomblé, eles entendem, né, que comemora aí, né, esse dia de Oxum, que é a rainha das águas doces, né, associa aí essa festa, né, com a festa de Iemanjá. Então, conhecida como uma das mais populosas festas de celebração pública do Candomblé, o festejo acontece desde 1923, quando houve uma diminuição na oferta de peixes da Vila dos Pescadores do Rio Vermelho. Então, veja bem, né? Conhecido como uma das mais populosas festas de celebração pública do Candomblé, né? O festejo acontece desde 1923, né? Então, essa festa do Iemanjá, ela acontece desde 1923. Quando houve o quê? Porque eles dão a importância nesse dia? Porque houve uma diminuição na oferta de peixes na Vila dos Pescadores do Rio Vermelho. A tradição conta que eles pediram ajuda ao orixá, conhecida como a Rainha do Mar, e seguiram para ofertar presente para Iemanjá. A oferta foi feita no meio do mar e desde então a festa é realizada todos os anos no dia 2 de fevereiro. Então, está aí, né, porque eles comemoram essa festa de Iemanjá, né, através de uma dificuldade que eles tiveram na pesca, né, eles fizeram um pedido, entenderam, né, que ali existia uma força, né, sobrenatural que poderia trazer um auxílio para eles ali, né, a chamada Rainha do Mar. Então eles tiveram esse entendimento e fizeram essa oferta, esse presente ali no meio do mar para essa deusa. E eles entenderam que receberam a resposta, que houve uma intervenção dessa deusa aí na pesca, né, para que eles tivessem aí um sucesso, né, durante a sua pescagem. Então tá aí o motivo porque eles comemoram essa festa do Iemanjá, né? Ela é chamada de deusa da nação Egibé, nação Yoruba, onde existe o rio Imojá, né? O Iemanjá. Ficou conhecida no Brasil como Rainha das Águas e Mares, orixá muito respeitosa e cultuosa. É tida como mãe de quase todos os orixás. Por isso, a ela também pertence a fecundidade. Então, eles vão trazer uma importância muito grande à chamada, né, Rainha das Águas e dos Mares, né? Segundo eles, essa orixá, ela é muito respeitosa e cultuada também. E ela é tida como a mãe de todos os orixás. Então, por isso, ela também pertence à fecundidade. Então, eles vão trazer uma outra importância para essa entidade aí que eles consideram, né, como a deusa. E eles vão trazer uma importância muito grande, porque, segundo eles, ela também, né, trabalha aí na questão da fecundidade. Então, daí a importância, porque eles comemoram aí essa festa, essa data, né? E aí a gente tem depois a chamada iluminação de Buda, tá? Isso vai acontecer no dia 15 de fevereiro, né? Dia 15 de fevereiro celebra-se o falecimento do Buda. Embora Shakyamuni, né, tenha alcançado a libertação sobre as árvores de Batiri, iluminação, muito antes de sua morte, este é o dia em que entrou no pleno Nirvana.
deixando para trás a forma terrena. Então eles acreditam que nesse dia o Buda ele entrou nessa forma espiritual chamada Nirvana, onde ele deixa aí essa forma terrena, esse corpo terreno. E esse é um dia celebrado por eles. Ocorreu perto das cidades de Kushinagara, às margens do rio, né, Irayavati. Disse que no momento de sua morte, Buda estava dormindo em uma cama preparada entre duas árvores, sua cabeça para o norte e seu rosto para o oeste, né? E sua mão direita fazendo as vezes de travesseiro. Naquele momento, flores brancas desabrocharam nas árvores e caíram sem cessar. Então há toda aí uma tradição, né, há uma história em torno aí dessa iluminação do chamado aí Buda, né? Muitos de seus discípulos, o rei e sua família, homens e mulheres de todas as idades, e mesmo pássaros e animais, estavam reunidos, suspirando de tristeza. Buda fez seu último discurso, expondo a verdade fundamental. Mesmo que o corpo físico morra, o Dharma é eterno. Para que seja possível ver o Buda, é preciso ver o Dharma. Dessa forma, ele ensinou a seus discípulos sobre os preceitos e sobre como eles deveriam manter a prática do caminho de Buda. Esse sermão na tradição Zen chama-se Yuki Yogino, o último ensinamento de Buda Shakyamuni, né? Então dentro aí, né, dessa ideia, né, desse ensinamento aí de Buda, da iluminação de Buda, onde acontece, né, todo esse contexto aí, onde os pássaros, os animais, né, segundo eles, essa tradição, eles suspiram de tristeza quando Buda ali está no seu estágio final, né, na sua morte, tá? E ele traz aí uma lição, né, um ensinamento também para aí, né, os seus discípulos acerca da sua iluminação aí, não é? De acordo com o budismo, durante a sua iluminação, Siddhartha compreendeu as causas do sofrimento e os caminhos necessários para eliminá-los. Essas descobertas tornaram-se conhecidas como as quatro nobres verdades, que são o coração dos ensinamentos budistas. Com a realização dessas verdades, no estado de suprema liberação ou nirvana, é acreditado ser possível o alcance de qualquer ser. Então, Buda descreve o nirvana como um estado perfeito de paz mental, livre de toda ignorância, inveja, orgulho, ódio e outros estados aflitivos. Nirvana é também conhecido como o fim do ciclo samsárico, em que nenhuma identidade pessoal ou limites da mente permanece. Então tem todo aí um contexto aí girando aí em torno dessa iluminação de Buda, né? Através desse ensinamento que ele trouxe aos seus discípulos, né? Ele trouxe ali, segundo ali, né, o budismo, quatro verdades nobres, né? Que são os ensinamentos de Buda. Tá? Dentro dessa verdade, ele vai trazer vários ensinamentos que o Buda, né, o estado perfeito, ele deve ser livre da ignorância, da inveja, do orgulho, do ódio e de outros estados aí que, segundo o Buda, são estágios aflitíssimos. O Toshigoi Matsuri, né? A religião shintoísta, ela comemorava um grande número de festas, com uma grande variedade, né, de costumes e de motivos para celebrar. Não raramente verifica-se um grande intercâmbio entre religião e estado civil. Várias festividades shintoístas são feitas em feriados e vice-versa. As festas dividem-se em dois grupos: as comunitárias, respeitantes à população em geral, e as particulares, de âmbito mais pessoal familiar. Então essa religião shintoísta, ela vai
trazer uma comemoração aí, né? De um grande número, uma variedade de festas, né, uma variedade de costumes e motivos também para celebrar, para trazer uma celebração, né? É, e várias dessas festividades, elas vão acontecer o quê? Elas vão acontecer em dias de feriados, né? Então, todas essas festas, né, dos citoístas, elas vão se dividir, né, em dois grupos: as comunidades respeitantes a população em geral e as particulares. Elas se dividem aí em dois grupos importantes, né? Diversos tipos de ritos festivos são celebrados nos santuários. Cotidianamente fazem cerimônias e oferendas de manhã, no primeiro dia de acordo de cada mês, né? Também há ritos próprios. Esses são ritos de dimensão modestas. O Toshigoi é uma das festas da primavera, onde no dia 17 de fevereiro desenrola-se a festividade no Palácio Imperial e em todos os santuários do Japão, né, durante a qual é feita uma prece que solicita boas colheitas e a prosperidade do país. Então essa festa, né, no dia 17 de fevereiro, ela vai trazer uma importância muito grande para a religião, para os seguidores dessa religião, né, do shintoísmo, ali no Japão. Ela acontece ali no Japão. Por quê? Porque durante essa festa, eles vão ter ali um momento ali onde eles vão fazer ali uma prece, né? Eles vão fazer ali um pedido, uma solicitação em torno de boas colheitas. Então existe ali um pedido, né, para um bem comum, né, que são boas colheitas, onde vai se favorecer toda aquela comunidade ali, né? E eles pedem também para a prosperidade do país. Então é importante quando o ser humano, quando o grupo religioso, quando o grupo de indivíduos, eles se unem para buscar a prosperidade do país. A gente vê em muitos países aí, e principalmente no nosso país, no Brasil, onde essas ideologias perversas, né? Porque uma pessoa que ela se preocupa, é uma pessoa que ela deseja, não se preocupa, que ela deseja o mal de uma nação, o mal de um povo, a destruição de um povo, não é um indivíduo que ele tem bons conselhos, não é um indivíduo que ele tem um bom coração, ele precisa modificar essa forma, porque nós precisamos de entender que quanto melhor a nossa nação, independente do governo que esteja, melhor será a nossa vida, né? Melhor será o nosso desempenho como cidadão, como indivíduo. Então, essas pessoas que têm essas mentalidades, elas deveriam refletir melhor sobre o que elas pensam, né? Então a gente precisa girar em torno dos nossos pensamentos em boas ideias, não é? Desejando a prosperidade do país, a saúde. Muitos desejaram a morte de milhões de pessoas durante uma pandemia, né? Que coisa terrível, que pensamento terrível das pessoas, não é? Pelo contrário, deveriam desejar, não é? Que nenhuma pessoa viesse a morrer, né? Que todas as pessoas tivessem saúde e que morresse numa boa velhice, né? Num ciclo normal da vida. Isso é importante a gente pedir isso, né? A gente girar em torno desses pensamentos. Isso é muito importante fazermos essa reflexão. E aí depois nós temos aí o carnaval, né? O carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, em fevereiro, geralmente ou em março, né? Pode ocorrer tanto em fevereiro quanto em março, não tem aí uma data fixa, né? Um dia fixo para começar aí essa celebração. Conforme o cálculo da Páscoa, né? Ocorre próximo do dia da lua nova. Considerada uma festa profana, o carnaval tem sua origem em antigas celebrações de caráter religioso. Apesar do carnaval brasileiro ser o mais famoso do mundo, a folia não é uma exclusividade. Todos os países, cada um ao seu modo, vivem essa festa popular.
Então é uma festa popular, né, onde é chamada por muitos de festa profana, né? Porque a festa, quando ela vem trazer ali as suas comemorações daquela religião, né? É, elas vêm ali como talvez um protesto, uma cultura, como chamar a atenção das pessoas para uma determinada área da vida, né? Da cultura. Ela vai ter a sua importância, né? Mas a gente vê que o carnaval ele está trazendo outro significado, ele está trazendo uma afronta às religiões. Nós vemos que o último carnaval que nós tivemos aqui no Brasil foi uma afronta à religião, né? Pegar a pessoa de Cristo e eles fazerem aquilo que eles fizeram com a pessoa de Cristo é uma afronta à religião. Eu acho que na diversidade religiosa as pessoas deviam respeitar todas as religiões. Por que é obrigatório o cristianismo respeitar uma ou outra religião? É obrigatório a todo indivíduo ele ter um respeito a todas as religiões. Então a diversidade ela vai acontecer num ambiente de respeito. É necessário ter respeito. Então, na sua comemoração, né, na comemoração de uma festividade, de uma religião, é preciso haver respeito do pensamento da outra religião. Não pode negligenciar esse pensamento. As pessoas têm que se tornar seres humanos melhores, né? Seres humanos onde vai haver ali, o respeito, a dignidade, né? Com todos, para com todos. Se você tem o direito, você também tem deveres, você também tem responsabilidades. Então, o ser humano ele é completo. Ele tem direitos, mas ele também tem deveres, ele também tem responsabilidades. Então, é preciso analisar todo esse contexto, né? As nossas ações precisam ser norteadas dentro desses conceitos. A festa carnavalesca surgiu a partir da implantação, no século XI, da Semana Santa pela Igreja Católica, antecedida por 40 dias de jejum, a quaresma, né? Esse longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da quaresma. A palavra carnaval está, desse modo, relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne, marcado pela expressão carnis valis, que acabou por formar a palavra carnaval. Sendo assim, carnis em latim significa carne e vale significa prazeres. Então há um prazer, né, do corpo, há uma valorização do prazer em torno dessa festa aí, é chamada festa do carnaval. Em geral, o carnaval tem a duração de 3 dias. Os dias que antecedem a quaresma, os dias que antecedem a quarta-feira de cinza. Em contraste com a quaresma, tempo de penitência e privações, esses dias são chamados gordos, em especial a terça-feira. Terça-feira gorda, também conhecida pelo nome francês Mardi Gras, termo sinônimo de carnaval. Então eles entendem, né, que depois de vários dias, né, de abstenção, vários dias aí de jejum, né, a chamada quaresma, chega um momento que eles extravasam tudo aquilo que eles, né, todo aquele tempo ali, né, que girou em torno da quaresma, e eles vão ali então estar ali extravasando, né, esse tempo aí nesses 3 dias chamado de dia de carnaval. E aí nós temos o Mahakumbra Mela, né? O que significa isso, né? Pote e Mela, festival, significa festival, né? É o principal festival do hinduísmo. Então esse festival, né? Vamos destacar aqui, né? É o principal festival do hinduísmo, né? Que dia que ele ocorre? Ele ocorre 4 vezes a cada 12 anos na Índia, rodando por 4 cidades. Então há uma comemoração, essa comemoração ela é feita, né, as pessoas circulando aí sobre 4 cidades aí, né, da Índia. Cada ciclo de 12 anos inclui a Mahakumbha,
né, é maior, onde milhões de devotos hindus se reúnem para se banhar no Sangra, local de encontro dos rios sagrados Ganges, Yamuna e Saravati, para se purificar. Então eles se reúnem nesse rio com a intenção da purificação, né? Naquele que é o maior festival religioso do mundo. Então eles consideram que esse festival do hinduísmo, né, é o chamado maior festival religioso do mundo, onde eles fazem essa comemoração gira em torno aí de um banhar no rio, né, com o sentido de purificação. E também se baseia numa lenda na qual deuses e demônios entraram em guerra por causa de um pote que continha o néctar da imortalidade. Então, segundo eles, né, os deuses entraram em guerra porque dentro de um pote existia ali, né, um produto, néctar, que era da imortalidade, né? Então os deuses disputaram esse pote aí, né? Algumas gotas do néctar caíram em 4 cidades na Índia. Essas 4 cidades aí onde eles alegam, né, ter caído esse néctar, né? Onde o Kumbh Mela acontece sucessivamente a cada 3 anos. Então essa comemoração dessas 4 cidades da Índia se dá pelo fato deles acreditarem que na briga, na luta desses deuses por esse pote de néctar, né, cai ali uma gota ali em cada uma dessas 4 cidades, né? E aí o motivo que eles comemoram ali dentro dessas 4 cidades ali. Segundo a cosmologia hindu, o rio Ganges tem origem nos céus. O Kumbh Mela, o grande festival que ocorre ao redor dos Ganges, é uma celebração da criação. Segundo uma fábula, os deuses e os demônios lutavam pela jarra ou pelo pote, onde se encontrava o néctar, criado, né, pelo espumar dos oceanos. Jayanti, filho de Indra, escapou com a Kubishi e por 12 dias consecutivos os demônios lutaram contra os deuses pela posse da jarra. Finalmente venceram os deuses beberam o Amirite e alcançaram a imortalidade. Durante a batalha pela posse do Kubishat, 4 gotas de Amirite caíram na terra, né, nessas 4 cidades. As 4 cidades onde o festival de Kumbh Mela tem lugar. Então, até hoje, a cada 12 anos, celebra aí a festa aí nessas 4 cidades. Peregrinos hindus acompanham na cidade de Allahabad, né, Índia, do festival Mahakumbh Mela, né? E aí a cidade onde eles fazem essa peregrinação, né? E aí uma outra cidade, né, onde os peregrinos aí eles participam, né, do festival, né, Mela, e correm para mergulhar nas frias águas dos rios Ganges, porque eles entendem aí que também esse rio aí ele vai trazer uma purificação, né? Durante, né, alguns minutos aí, onde eles vão trazer a purificação aí dos seus pecados. E aí nós temos uma outra imagem, né, onde milhões de peregrinos participam na cidade de Allahabad, né, na Índia, da maior aglomeração do mundo, o Festival Hindu Maha Mela, né, realizado a cada 12 anos e com duração de 55 dias. Então os fiéis eles se reúnem no local onde os rios Ganges e o Yamanuma, né, se encontram, mergulhando nas águas para purificar e mergulhar seus pecados. Então eles acreditam que eles, fazendo esse mergulho aí nessas águas, eles vão trazer aí uma purificação aí, né, para a sua vida. E aí uma outra foto identificando aí, né, para os fiéis do festival, né, Mela é a ocasião para rezar e relaxar na companhia de familiares e amigos. Então eles durante essa comemoração, eles vão trazer aí, né, essa ideia, né, que é um momento onde eles conseguem ali fazer as suas rezas e relaxar, ele tenta a companhia dos familiares e de muitos amigos aí durante essa celebração.
Fiéis se reúnem nas margens do rio Ganges na noite anterior ao início do festival Mahamela, né? É uma foto aí mostrando aí os fiéis aí se reunindo na margem desse rio Ganges numa noite anterior ao início aí desse festival. Uma outra foto aí também mostrando aí, né, os peregrinos participando do festival Mela, eles aguardam ali a sua vez para mergulhar nas frias águas dos rios Ganges e Yamuna, né, durante apenas alguns minutos para purificar seus pecados. Então existe aí uma grande fila, né, onde eles vão ali trazer, ele ter o seu momento de mergulho nesse rio aí, né? E aqui já tem os hindus, né, que se banham nas águas geladas dos rios Ganges e Yamanu, né, durante o festival religioso do Mela, a maior do mundo. Então essa foto vai mostrar ali um momento aonde eles vão ali por alguns minutos, né, se banhar nesse rio. E aí uma outra foto também mostrando, né, os hindus se banhando aí nessas águas geladas aí do rio Ganges, né? E aí nós temos uma outra imagem também, né? Apesar dessa festa ocorrer, né, somente no ciclo de 12 anos, né, existem versões menores dos rituais a cada 3 anos, em outras cidades da Índia. Então, numa versão menor, né, essa festa ela vai ter continuidade de 3 anos em outras cidades aí comemoradas na Índia. No festival, né, os peregrinos são conduzidos por sacerdotes nus e cobertos de cinzas para se banhar nas águas dos rios. Então, todos esses hindus, né, eles são conduzidos por muitos sacerdotes aí que vão estar dando ali as instruções aí para que eles possam se banhar nesse rio. E aí, né, os participantes, né, dessa festa também, aí tá uma outra foto mostrando aí, né, este festival, né, tem origem na mitologia hindu, onde é contado que gotas do néctar da imortalidade caíram nessas 4 cidades, e aí eles fazem essa comemoração, né. Uma outra foto aí mostrando as mulheres e as crianças que também participam aí juntamente com os homens desse ritual aí também hindu. E aí nós terminamos aí, né, mostrando aí o calendário sagrado, especificamente no mês de janeiro e fevereiro, onde existe aí todas as comemorações existentes aí dentro desses meses, né? São várias comemorações praticadas, algumas praticadas por uma religião, outras não, né? Mas aí tem essa abrangência aí, tá? Então você aí que gostou dessa aula, né? Dê um joinha aí e continue aí participando conosco aí das próximas aulas, tá bom? Nós estaremos aí, né, dando continuidade das próximas aulas aí sobre o calendário sagrado, numa outra vez aí sobre março e abril.